vocês analisam, né, a questão dos preços abusivos aí dos combustíveis, do preço do petróleo, a adoção da política de PPI desde o golpe de 2016, na vida dos trabalhadores, né? Como sempre, nosso objetivo do programa é que a gente fure bolhas, né? Que a gente não fique falando só para a gente mesmo, então que a gente possa explicar para a população por que está difícil para o bolso, né, do trabalhador, como que a gente explica, né, essa questão, para a gente não cair na ladainha, né, por exemplo, do próprio presidente Bolsonaro, que diz que o problema é a guerra, a pandemia, e nunca assume, né, seus erros de gestão mesmo. David, eu vou passar para você, e daí depois vou passar para o Fausto, porque o Fausto vai trazer aí alguns slides para apresentar. Então, bem-vindo, David, eu passo a primeira palavra para você. Então, obrigado, Ana. Obrigado também, Márcio, pelo convite. Realmente já é a segunda vez que estamos aqui, né? Mandar um abraço para os companheiros e companheiras aí do Paraná que estão acompanhando essa quarta sindical. Iniciativa interessante da comunicação da CUT do Paraná, que, por sinal, poderia, né, ser imitada pelas CUTs dos diversos estados do nosso país. Um abraço aí também para o Fausto, que é um grande companheiro do Diese, já estivemos juntos em outros espaços, não somente aí com o Fausto, mas também com o companheiro Clovelmar, que é quem está na subseção do Diese, lá na FUP. Bem, Ana, é verdade, sempre é importante nós trazermos informações para as pessoas de forma que elas nos ajudem a passar essas informações adiante. É verdade, desde outubro de 2016, estamos falando ali pós-golpe, que nós tivemos contra a nossa democracia, a companheira Dilma, e contra toda a classe trabalhadora, nós temos aí a implementação do preço de paridade de importação. Preço de paridade de importação esse que, infelizmente, atrelou desde então todos os nossos derivados de petróleo ao preço do barril do petróleo do mercado internacional, a variação do dólar e a custos de importação de derivados de petróleo, mesmo o Brasil, ele sendo autossuficiente em petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar todo esse petróleo e atender boa parte da demanda interna que temos hoje no país, que, por sinal, é o sexto maior país consumidor de petróleo, ou melhor, de derivados de petróleo em todo o mundo. Então, não tem justificativa alguma para nós termos essa política de preços aqui no país. O PPI normalmente é utilizado em países que são grandes importadores de derivados de petróleo, países que não têm autossuficiência em petróleo. Vou citar aqui um exemplo, o Japão. É um país que se utiliza do PPI, mas que mesmo assim, para não onerar tanto a população japonesa nesse caso, tem instrumentos do Estado japonês que faz com que esses preços eles tenham uma estabilização para não prejudicar tanto a população japonesa. Aqui no Brasil, então, nós temos algo que não é normal. Nenhum país autossuficiente em petróleo, nenhum país que tem um parque de refino tão grande quanto o nosso, utiliza o preço de paridade de importação. Por conta exatamente disso, nós temos aí os disparos, né, os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis desde então, ao ponto de somente o gás de cozinha, a gente lembra desse número bem, o companheiro Clovelmar fez uma tabela demonstrando esses percentuais, né, de reajustes que houve desde então. Somente o gás de cozinha, por exemplo, nós tivemos quase 400% de reajuste desde outubro de 2016 até agora. E aí as pessoas perguntam, mas existe alguma outra forma de nós termos uma política de preço de combustíveis que não onere tanto a população brasileira? Sim, inclusive ela já foi praticada pelos governos do PT, e aqui dando um parêntese não muito grande, mas um parêntese principalmente de 8 anos, dos 2 mandatos do presidente Lula. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, que durante todo o seu governo, o gás de cozinha, por exemplo, ele ficou praticamente congelado. Variar entre R$ 34 e R$ 37, é isso mesmo, é o que custava o gás de cozinha, o botijão de 13 quilos de gás de cozinha à época.
ele variou entre 34 e 37 reais, então praticamente foi congelado, porque a Petrobras ela sempre observou que esse produto tão sensível à população brasileira, que é um produto essencial, ele que não impacta tanto na receita da Petrobras, nós estamos falando de 4% de toda a receita da empresa, uma empresa gigantesca que fatura anualmente sempre em torno de 400 bilhões de reais. Bateu um recorde ano passado de quase 450 bilhões de reais de faturamento, ou seja, de receitas. Então, não impacta tanto. Então, a Petrobras, ela sempre vendeu o mercado interno, o gás de cozinha, a um preço justo, mesmo importando o GLP quando a demanda ela explodia e as refinarias elas não conseguiam atender. E a mesma coisa isso se aplicava com relação ao diesel, com relação à gasolina. Lembrando que é verdade, com relação ao GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, e o diesel, e nós ainda temos um gap com relação à nossa capacidade de refino, né? Nós, infelizmente, temos hoje as refinarias elas sendo subutilizadas, com a capacidade ociosa que no ano passado variou entre 20% e 25%. Eles aumentaram o fator de utilização nesse ano, mas ainda há uma subutilização das refinarias, o que, infelizmente, aumenta a nossa demanda de importação. Mas se nós tivéssemos, né, todas as nossas refinarias operando, com sua capacidade máxima, com segurança, se nós tivéssemos as obras que não foram concluídas, na metade do trem da refinaria Abreu Lima, ali em Pernambuco, estamos falando do trem 2, a outra metade da refinaria ali do Pernambuco, perto de Pojuca, perto de Recife. Se nós tivéssemos o Comperj, que seria, né, o grande complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que teria uma refinaria ali dentro, nós já atenderíamos toda a demanda, inclusive de GLP e de diesel no nosso país. Gasolina, nós temos capacidade de atender se as refinarias estivessem sendo operadas na sua capacidade máxima. Então, Ana, na verdade, não faz sentido algum nós temos essa política de preços que nós temos hoje aqui no Brasil. O PPI, ele precisa cair, e essa já não é uma bandeira somente dos petroleiros e petroleiras, é uma bandeira dos caminhoneiros, das caminhoneiras, é uma bandeira da sociedade brasileira, que não aguenta mais pagar R$ 8,00 na gasolina, R$ 130,00 no botijão de gás de cozinha, R$ 6,00 quase no litro do diesel. Então, é algo que precisa ser mudado, e aqui é importante que as pessoas tenham acesso a essa informação para nos ajudar a compartilhar.